Muito bem, pessoal, vamos aqui fazer uma aula sobre o gênero textual notícia. Nós vamos primeiramente nos preocupar com a questão da produção da notícia. Nós vamos mostrar as características desde a manchete, o subtítulo, o slide e os parágrafos complementares. Vamos também discutir até quando uma notícia é realmente imparcial. Títulos de notícias que podem apresentar um ponto de vista por parte de quem escreve, ou também o que a gente vai chamar de responsabilidade enunciativa. Nós vamos discutir tudo isso aí dentro do texto. Vamos lá? Então, partindo aqui para a estrutura, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que a manchete, o subtítulo e os parágrafos complementares são indispensáveis a uma notícia. A manchete, todo mundo sabe, são aquelas letras que compõem a frase principal. Elas aparecem com letras maiúsculas, normalmente mais destacáveis, e servem para chamar a atenção do leitor para o conteúdo daquela notícia. O subtítulo normalmente aparece em itálico, aparece abaixo da notícia e é uma frase um pouco maior do que a própria manchete. É como se ela esmiuçasse, ou como se fosse também um complemento dessa manchete. Vamos mostrar um exemplo daqui a pouco. A notícia tem um slide, ou parágrafo de introdução da notícia. É que algumas perguntas são respondidas. O que acontece, onde acontece, com quem acontece, quando acontece e onde acontece. Essas perguntas normalmente aparecem no primeiro parágrafo da notícia. Uma vez respondidas essas perguntas, os parágrafos complementares vão nos dar informações mais expandidas a respeito do que foi dito no primeiro parágrafo. Sem contar também os depoimentos que servem para assegurar a informação. Então, se eu faço uma notícia e nessa notícia, por exemplo, um incêndio em uma fábrica de papelão causou grande repercussão, um depoimento de um bombeiro é muito útil para que aquela notícia possa ter mais validade ainda, para que mais informações possam ser passadas para aquela pessoa que está consumindo a notícia, certo? Bom, diante disso, nós vamos mostrar aqui algumas características desse gênero textual. Começando pela questão de a notícia ser um texto de cunho informativo. A notícia em si é um gênero textual que se preocupa em informar o leitor, certo? Então, quanto mais eu foco na informação, mais eu preciso ser imparcial quando eu envio esta notícia, quando eu produzo essa notícia para o meu público consumidor. A imparcialidade está ligada, neste caso, à informatividade. São textos relativamente curtos, diferente, por exemplo, de uma reportagem. A reportagem ela é uma notícia estendida, que vai ter em seu conteúdo outros gêneros textuais, mas a notícia não. A notícia fica no campo da informação. A notícia dispensa gráficos, a notícia dispensa depoimentos prolongados, a notícia vai dispensar uma quantidade maior de pessoas especialistas em tal assunto que foram abordadas para dar sua opinião. A notícia simplesmente vai fazer a informação. São veiculados nos meios de comunicação. Que meios de comunicação são esses? O rádio, a televisão. A linguagem da notícia precisa ser formal, clara e objetiva. Sobre a formalidade, nós vamos entender o uso da norma padrão da língua portuguesa. Lembrando que essa formalidade muitas vezes está, sim, ligada à questão da credibilidade que o jornal passa. Afinal de contas, se uma notícia for feita através de uma linguagem não formal, através de uma linguagem coloquial, ela pode gerar no leitor uma certa desconfiança sobre a veracidade daquela notícia. Então a notícia precisa sim usar a linguagem formal e tem que ser clara. Nada de embromações, nada de usar uma linguagem literária cheia de metáforas, de comparação, não. A notícia ela tem que ser clara, tem que ser direta ao ponto. E por ela ser formal e clara, ela também vai precisar usar muito da objetividade. Em relação a essa objetividade, a gente vai fazer aqui uma análise sobre até onde qualquer gênero textual, mas nesse caso em específico, até onde a notícia realmente é objetiva e ela é impessoal. O Bakhtin já dizia que a palavra não é neutra, que toda palavra é carregada de sentidos. Ao mesmo tempo, os nossos discursos nunca são neutros. Nossos discursos são carregados de ideologias.
Mas, levando em conta para o gênero textual notícia, a gente vai procurar ver até onde a pessoa que produz aquela notícia, ela consegue manter pelo menos uma subjetividade que possa estar muito bem escondida, que possa estar muito bem oculta, para que não deixe em evidência que aquele jornal específico está procurando convencer o leitor a mudar de opinião. Até porque existem outros gêneros jornalísticos propícios para isso, como editorial, como artigo de opinião, como uma resenha crítica. Esses outros gêneros, sim, eles permitem a opinião de quem escreve, mas a notícia deve se preocupar em informar. A notícia eu procuro ser, aparentemente, porque não tem como ser totalmente, o mais imparcial possível, certo? Bom, vamos ver isso aí também no texto para provar até onde realmente eu consigo ser imparcial com a notícia. Textos com títulos, a manchete, que é o título principal, e o subtítulo auxiliar, são em terceira pessoa. Obviamente que se eu estou fazendo uma notícia, eu estou mostrando um fato que aconteceu com outra pessoa, né? E a questão dos discursos na notícia. Eu posso utilizar o discurso indireto, que é mais comum, mas nada me impede que numa notícia também eu possa utilizar o depoimento de uma pessoa. Por exemplo, se eu estou fazendo aqui uma notícia, se eu estou divulgando uma notícia sobre um incêndio que aconteceu em um shopping, obviamente que eu posso fazer um depoimento de uma testemunha ou do bombeiro que está lá no local naquele exato momento. Então, pode acontecer o depoimento em discurso direto, que é quando a gente marca com as aspas. Então, eu posso ter o discurso direto e o discurso indireto. E, por fim, o mais óbvio é que a notícia traz fatos reais, atuais e cotidianos. Bom, agora que a gente falou da notícia, eu vou mostrar um exemplo e apresentar a estrutura. Paul McCartney vence Kiss sobre os Beatles. Músico faz surpresa ao participar de programa ao vivo e responder perguntas sobre si mesmo. O músico Paul McCartney venceu um questionário sobre os Beatles feito por uma rádio britânica. Ele ouviu o concurso enquanto dirigia até Los Angeles. O DJ dos Beatles Breakfast Show, Chris Carter, perguntou aos ouvintes: em qual canção dos Beach Boys Paul aparece comendo uma cenoura? Vários telefonemas se sucederam, mas ninguém deu a resposta certa. Até que Paul, frustrado, resolveu ligar. Ele acertou a resposta, Vegetables, e ganhou uma sacola de Badulacs assinados por ele mesmo, mas disse ao DJ para dar a outra pessoa. Bom, nós temos aqui uma notícia com um parágrafo que traz as informações básicas que constituem, na verdade, a própria notícia. Vejamos aqui a primeira parte que nós vamos chamar de manchete, com letras mais destacadas, letras maiúsculas em negrito. Aqui nós temos o subtítulo, que é um complemento desta manchete. Percebam também que a manchete traz um verbo no presente do indicativo e não no passado, apesar da notícia já ter acontecido. O verbo no presente realça que a notícia é atual. Então, dizer que Paul McCartney vence, mesmo que esse verbo seja no presente, remete a um passado muito recente. Músico faz, normalmente, olha aqui o verbo fazer no presente também, no subtítulo. Músico faz surpresa ao participar de programa ao vivo e responder perguntas sobre si mesmo. Veja que o subtítulo é um complemento da manchete, ok? Desta manchete aqui. Gente, quando a gente analisa esse texto, nós vamos ter aqui aquelas perguntinhas básicas de uma notícia que eu acabei de falar no chamado slide. Nós vamos dizer o que acontece, nós vamos dizer quando acontece, com quem acontece, onde acontece. Essas são perguntas básicas que podem ser complementadas com o como acontece e quando isso acontece, ok? Bom, então analisando a passo, nós temos aqui, olha só, o que acontece. Essa partezinha que está em amarelo responde a essa pergunta. Veja que, ao escrever a minha notícia, eu retomei o título que já traz a informação. Não tem problema nenhum se você retomar o título no começo da sua notícia. Então, o que acontece é que o músico, que é o Paul McCartney, venceu um questionário sobre os Beatles. Com quem acontece? Obviamente que aconteceu com Paul McCartney, está aqui em letra verde. Onde acontece? E aqui você percebe que aconteceu na cidade de Los Angeles. Eu poderia ter acrescentado aqui nos Estados Unidos, para ser mais específico, certo? Bom, por que aconteceu isso? Ou seja, por que é que o Paul vence Kiss sobre os Beatles? Porque ninguém deu a resposta correta sobre o programa, sobre o Kiss que foi feito no programa, né? Ninguém deu a resposta correta
Então ele ligou e respondeu. Como foi que isso aconteceu? Ninguém acertou a pergunta, então ele resolveu ligar. Resolveu ligar foi a maneira que ele encontrou para vencer, para terminar de uma vez aquela dúvida que aparecia no quiz, né? E também nós temos aqui onde aconteceu. Aconteceu em maio de 2002. Detalhe interessante, eu poderia colocar a data dentro da notícia. Sim, no último sábado, dia 2, no domingo, dia 3, eu poderia colocar dentro da notícia. Mas levando em conta que esse texto está dentro de um jornal, eu também posso entender que se o jornal já diz na sua capa a data em que ele foi produzido, fica subentendido que esta notícia já tem uma data no jornal. Então a gente pode fazer essa contextualização e nem colocar dentro do próprio texto a data exata. Mas isso aqui cabe ao redator. Por último, nós temos aqui o subtítulo marcado e o título também para você não ter nenhuma dúvida. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da parcialidade nas manchetes. Prestem atenção a essas duas manchetes aqui. A primeira diz: Tricolor busca dar a volta por cima após derrota inesperada na Sul-Americana. O texto 2 diz que o São Paulo volta a campo após fiasco na Sul-Americana. Olha só, pessoal, quando a gente analisa essas duas manchetes, a gente entende que fala sobre o mesmo assunto. Uma partida de futebol na qual o São Paulo saiu derrotado. E essa partida fazia parte de um torneio internacional. Então, o leitor ele se depara com duas manchetes de duas fontes diferentes, de dois jornais diferentes. O que a gente vai entender aqui é o seguinte. Na primeira manchete, nós temos uma visão menos agressiva ou talvez menos rude em relação ao acontecimento voltado ao time do São Paulo. Na segunda manchete, nós temos uma resposta, uma notícia mais, digamos assim, mais mal-humorada por parte de quem produziu, né? Veja a questão da imparcialidade que nós falamos desde o princípio. A notícia ela tem que prezar pela imparcialidade, mas isso não impede que os nossos discursos, conscientemente ou não, deixem em evidência o nosso ponto de vista sobre uma determinada situação. Isso nos leva a entender que não existem textos 100% imparciais. O que a gente vai criticar numa manchete ou numa notícia é se ela deixou muito explícita o ponto de vista sobre determinada situação, sobre uma determinada ideologia, sobre uma maneira de pensar, uma filosofia de vida, se você deixa isso muito explícito ou não. Obviamente que jornais que são voltados para um público específico tendem a serem parciais nas suas notícias. Mas um jornal que preza um público geral, ele vai procurar ser o mais imparcial possível, certo? Voltando à análise desse texto, o que é que a gente vai entender? Olha só, quando você analisa o primeiro texto, nós temos aqui Tricolor, que se refere ao São Paulo Futebol Clube. Esse nome Tricolor seria uma maneira mais razoável, seria uma perífrase mais utilizada para lembrar, para remeter ao time do São Paulo. Você vê que o texto 2 não usou essa perífrase, foi simplesmente com o nome São Paulo, e nesse caso ele foi mais imparcial. No primeiro texto, nós dissemos que o Tricolor busca dar a volta por cima. No segundo texto, o time volta a campo após fiasco. Mas dar a volta por cima é uma maneira mais otimista de encarar o futuro e esquecer o que aconteceu. Voltar a campo é como se não houvesse uma outra alternativa. Perdeu, mas vai voltar a campo de novo. Então, dar a volta por cima leva um certo otimismo para um futuro melhor para o time do São Paulo, certo? E aqui a palavra derrota e a palavra fiasco. Então, a manchete 1 diz que o Tricolor sofreu uma derrota, o que leva a entender que uma derrota acontece, vai acontecer com qualquer time, e agora a questão é dar a volta por cima após essa derrota. Uma derrota inesperada, ou seja, é como se eu dissesse que derrotas acontecem, e essa foi apenas uma derrota inesperada. Então vejam como é mais amena a manchete do texto 1. No texto 2 diz que foi um fiasco. A palavra fiasco já é uma palavra assim mais direta, mais rude, já é uma palavra mais, talvez até grotesca, ou nem tanto grotesca, mas uma palavra mais realista do ponto de vista de quem analisou a notícia, né? É como se fosse realmente um balde de água na cara de quem
cometeu o grande erro de perder essa final. Então, e aqui você repara que o texto 1 foi feito pelo São Paulo FC Notícias e o texto 2 pela Fute News. Então, realmente, o texto 1 ele traz uma linguagem mais amena, como se fosse uma maneira de você conformar os torcedores do São Paulo pela derrota que aconteceu. No texto 2, não há nenhuma passadinha de pano, né? Não há nenhum carisma com o time que foi lá e perdeu dentro do campeonato internacional, certo? Então, essa parcialidade é bem percebida nesses textos. Aqui nós temos um texto 2 para fazer a mesma análise. Vejam aqui, Facebook expõe mais de 540 milhões de dados privados de usuários. É o país, 4 de abril. Texto 2, 540 milhões de dados de usuários do Facebook foram expostos na internet. Novamente, nós temos a mesma informação, só que ditas por fontes diferentes. E nesses dois textos, a gente começa a perceber que há um ponto de vista, pelo menos, subentendido aqui, certo? O texto é imparcial, a manchete ela é aparentemente imparcial. Mas, se você analisar com mais calma, você consegue perceber algumas coisas diferentes. No texto 1, Facebook expõe mais de 540 milhões de dados. O sujeito é o Facebook. O Facebook cometeu uma ação. Ele expôs esses dados privados de usuários. Então, o Facebook cometeu um delito. No texto 2, eu estou dizendo que 540 milhões de dados de usuários do Facebook foram expostos. Esses dados do Facebook foram expostos por alguém. Veja que na manchete número 2, o sujeito não praticou a ação. No texto 2, o agente da passiva é o Facebook. Os 540 milhões de dados do Facebook foram expostos. O Facebook deixou de ser o agente da ação e passou a ser o alvo desse agente da passiva. Então, o Facebook não é o agente da passiva. Ele é o alvo do agente da passiva. Até porque ninguém sabe quem foi que expôs esses dados do usuário, né? Tá aqui, foram expostos. Então, foram expostos por alguém. Então, enquanto o texto 1 culpa o Facebook pela exposição, o texto 2 da Tecnoblog disse que o Facebook foi apenas uma vítima de algum ou de alguns hackers. Então, mostra a parcialidade presente nas manchetes, certo? Na próxima aula, nós vamos mostrar outros exemplos, dentro, inclusive, do próprio texto, e nós vamos também escrever uma notícia, certo, pessoal? Até lá!